Glorificado, hoje nós começaremos mais uma série de mensagens, onde o Senhor colocou ao meu coração esse tema, campo de batalha na mente. E como nós pensamos, não é verdade? Muitas vezes aquilo que nós pensamos acaba nos trazendo até mesmo confusão. E eu estive pensando acerca de como aquilo que nós pensamos, nós reproduzimos nas nossas ações. E o Senhor trouxe para nós essa oportunidade de aprendermos como pensar corretamente a partir das Escrituras. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. E a palavra do Senhor vai nos dizer desta forma. A minha tradução é a NVI. Coríntios é depois de Romanos. Amém? A minha tradução é a NVI, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz desta forma: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, que levamos cativos todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, que levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E sobre essa temática do campo da batalha da mente, eu quero começar a nossa série falando sobre a importância dos pensamentos. Quando nós temos pensamentos corretos, automaticamente as nossas ações também são corretas. E isso vai nos levar a um estilo de vida saudável. Porque se a gente pensar psicologicamente como uma prática de vida, aquilo que nós pensamos, ou a mente, ela é a precursora de todas as nossas ações. Dificilmente a gente age sem pensar. É natural que venha o pensamento em nossa mente e logo após o pensamento, nós executamos com a nossa ação. Então as nossas ações, elas são resultado direto daquilo que nós pensamos. Se pensamos coisas boas, automaticamente as nossas atitudes, as nossas ações serão boas. Agora, se nós pensarmos de uma forma ruim, automaticamente as nossas atitudes reproduzirão aquilo que nós estamos pensando, então as nossas ações serão ruins. Então, eu quero te motivar a pensar a respeito do que você pensa. Parece algo estranho, né? Mas nós devemos meditar como estão os nossos pensamentos, porque Romanos capítulo 8, no verso 5, a palavra vai nos dizer desta forma, se você quiser abrir a sua Bíblia, é um livro antes de Coríntios. Romanos capítulo de número 8, o verso de número 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ou seja, uma mente carnal é controlada por aquilo que a carne deseja. O próprio texto está dizendo isso. Então, quem tem uma mente carnal vai pensar sempre naquilo que lhe satisfaz. Vai pensar sempre naquilo que vai satisfazer a sua própria vontade. Seja numa questão prazerosa ou não. Muitas vezes quando nós temos uma mentalidade carnal, por mais que nós sabemos que brigar é ruim, nós acabamos sucumbindo à vontade da nossa carne.
Então tudo vai do jeito que nós pensamos, porque pensar em coisas que satisfazem a nossa própria vontade vai trazer um pensamento, uma ação e uma consequência. Estão comigo aí? Agora, quando nós temos uma mente espiritual, nós vamos pensar naquilo que é do alto. Nós seremos controlados pelo Espírito. E da mesma forma que vem o pensamento, que vem a ação, também vem a consequência segundo aquilo que nós pensamos e fazemos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia! Então, o que pensamos vai definir o que sentimos, o que fazemos e como viveremos. Abra comigo o que está escrito em Provérbios, capítulo 23, no verso 7. Eu trouxe a tradução da King James para a gente pensar sobre esse versículo, porque o texto vai dizer assim: porque como um homem pensa em seu coração, assim realmente ele se torna. Então, olha o que as escrituras estão dizendo: que como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Porque antes de uma ação vem o pensamento. Então, o que nós pensamos vai definir o que nós sentimos, o que nós fazemos e até mesmo a maneira com que nós vivemos. Estão comigo, gente? Aleluia! Então, pensa em uns 30 segundos. Quais os impactos que o seu próprio pensamento está trazendo sobre as suas ações? Reflete sobre isso. Parece uma questão até mesmo filosófica, mas pensar sobre o que nós pensamos vai trazer a resposta daquilo que nós estamos vivendo. Entende isso? Então, qual é o impacto daquilo que nós estamos pensando e qual é a prática disso no dia a dia? Porque lembra que o nosso tema é o campo da batalha da mente? A nossa mente é o lugar onde Satanás ele começa a guerrear contra a nossa vida. Por isso, saber o que nós pensamos e identificar se a nossa mentalidade é uma mentalidade carnal ou uma mentalidade espiritual é o que vai fazer toda a diferença nas ações que nós teremos a partir daquilo que nós vivemos todos os dias. Aleluia! Muitas vezes nós vivemos alguns problemas porque até mesmo a forma que nós pensamos é algo que já está tão enraizado na gente que a gente não consegue simplesmente mudar a forma de pensar. Então, talvez porque muitas vezes nós temos um tipo de pensamento sobre alguma coisa e isso vai se tornar uma opinião a respeito daquilo que nós estamos pensando. Vocês estão comigo? Nós acabamos vivendo alguns problemas, sendo que se nós mudássemos a forma de pensar, nós não viveríamos o mesmo problema. Ou seja, se a gente pensar da maneira errada, nós iremos agir da forma errada. Se a gente pensar da maneira correta, automaticamente nós viveremos de uma forma correta. Agora, se a mente é um campo de batalha, quais são as guerras que tem travado aí dentro dos seus pensamentos? O que você tem pensado que muitas vezes tem tirado a sua paz? Quais são os pensamentos que sondam a sua mente e elas permanecem em sua mente a ponto de te angustiar a partir daquilo que você está pensando? Porque é fato que os pensamentos eles vêm, só que nós podemos determinar se eles vão permanecer na nossa mente ou não. Por isso é tão importante a gente aprender que pela palavra de Deus eu começo a ter uma mentalidade de Cristo para poder combater qualquer tipo de pensamento que não glorifica a Cristo, que vai trazer uma série de consequências na minha vida. Portanto, se a gente pensar que a nossa mente é um campo de batalha, nós iremos perceber a necessidade que nós temos de ter uma mente alinhada com a mente de Deus. E essa é a proposta dessa série de mensagens. É entender que nós estamos em guerra de fato, que a nossa mente é o campo de batalha, mas a partir do momento que a nossa mente está alinhada com a mente de Deus, por intermédio da palavra do Senhor, nós não teremos que ter medo das guerras e das lutas que nós travamos todos os dias. Sabe por quê?
Porque uma mente que é pautada nas Escrituras, ou uma mentalidade espiritual, é uma mentalidade que é regida pelo Espírito e não pelas emoções. E muitas vezes nós pensamos e agimos pelas nossas emoções, por isso que muitas das guerras nós perdemos. Mas o Senhor nessa noite vai nos ensinar. Está disposto a aprender em nome de Jesus? Então volta lá no livro de 2 Coríntios que nós lemos no início, capítulo 10. Mas a nossa vida vai melhorar também. Talvez você já tenha escutado muitas vezes esse termo de saúde emocional, de saúde mental, e isso é importante. E antes dos psicólogos virem com essa ciência, a Bíblia já nos ensinava e já nos falava a respeito disso. Portanto, pensar de acordo com as Escrituras vai trazer saúde para a sua mente. Você vai ser uma pessoa emocionalmente saudável. Você vai ter saúde mental, intelectual, e isso vai ser reproduzido no dia a dia. Porque nós somos crentes 24 horas por dia, sim ou não? A nossa mente trabalha o tempo todo, sim ou não? Mas quando a nossa mente está pautada na mentalidade de Cristo, nós temos a nossa saúde física, emocional e espiritual de uma forma que glorifique a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, somente o versículo 4 de 2 Coríntios 10. As armas com as quais lutamos não são carnais, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora só uma pausa aí. Se o texto está dizendo que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, então eu preciso te falar duas coisas. A primeira é que você querendo ou não, nós estamos em guerra. E essa guerra não é uma guerra física onde os nossos olhos contemplam, mas é uma guerra espiritual. Então abra comigo lá, Efésios capítulo 6, versículo de número 12. E deixa a sua Bíblia marcada aí em 2 Coríntios 10, em nome de Jesus. Nós estamos em guerra. Essa guerra, ela é invisível aos nossos olhos, mas acontece todos os dias e constantemente. Agora está tendo uma guerra onde nós não vemos, mas não é porque não vemos que não existe. O texto vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 6, Novo Testamento, versículo de número 12. Amém? Oh, glória. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é uma luta contra pessoas, não é uma luta carnal. E sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu traduzir isso daqui para a gente poder entender. Paulo está dizendo que existe uma luta, existe uma guerra, e esta guerra é constante. E esta guerra acontece nos lugares ou nas regiões celestes, ou seja, é uma guerra sobrenatural. As hostes demoníacas são espirituais. Então não é porque nós não estamos vendo que não está acontecendo agora, neste exato momento. Deus, ele é espírito. Os demônios atuam em toda a terra e de uma forma sobrenatural, de uma forma invisível, porque eles também são seres espirituais. Então, o que o texto está dizendo é que a nossa luta não é contra as pessoas, mas as pessoas podem ser influenciadas por esses espíritos demoníacos que estão constantemente ao nosso derredor.
A Bíblia vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é porque não vemos que não está acontecendo. E muitas das lutas que são travadas nas regiões celestiais de uma forma sobrenatural, começa na nossa mente. Nós não vemos, mas nós sentimos. Nós não vemos, mas nós muitas vezes estamos sendo até mesmo atacados na região da nossa mente por aquilo que está acontecendo no mundo sobrenatural. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Então, partindo deste pressuposto, onde nós lemos que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, elas são espirituais, porque as lutas que acontecem são espirituais também. Então, não são armas físicas, são armas espirituais. Para nós vencermos essas batalhas que acontecem no campo da nossa mente, nós precisamos saber que armas espirituais são essas. Aleluia! Só que o texto também vai dizer, em 2 Coríntios, onde nós lemos no início, no capítulo 10, no versículo de número 4, que essas armas, de fato, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, primeira verdade que nós falamos a respeito das lutas espirituais, não são no mundo físico, mas são nas regiões celestiais, amém? Não são contra pessoas, mas as pessoas acabam sendo influenciadas por esses espíritos demoníacos que estão por aí, influenciando ou buscando a quem possa tragar, como diz a própria palavra. Mas também existe uma segunda verdade, que se existe uma arma ou armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, então significa que existe uma fortaleza ou várias fortalezas para ser vencidas a partir das armas que nós recebemos de Deus, amém? E o que se trata essas fortalezas? Por que essas armas são poderosas em Deus para destruir, para demolir, para aniquilar as fortalezas? E eu fui buscar o significado de uma forma prática para a gente entender o que é uma fortaleza. E fortaleza é um lugar protegido, fortificado, usado para proteger um território. E agora eu quero que você pense comigo de uma forma espiritual, igreja, porque a luta é constante e talvez você esteja passando por uma luta nesse exato momento. Você não vê, mas a sua mente muitas vezes está sobrecarregada. Muitas vezes você acorda de uma forma, no meio do dia você já muda o seu humor, aí alguém vai dizer, fulano é bipolar. Você pode até ser bipolar, mas que tem um dedinho de Satanás aí atacando a sua mente, eu te garanto que tem. Então as lutas espirituais são constantes e começam a partir da nossa mente. Eu vou recapitular para a gente entender. Porque se nós pensamos da forma correta, nós iremos agir de uma forma correta. Agora, se nós pensarmos de uma forma ruim, as nossas atitudes serão ruins. Por isso que a nossa mentalidade não pode ser uma mentalidade carnal, e sim uma mentalidade espiritual. Porque o campo da batalha começa na nossa mente. E o nosso inimigo, ele tenta nos destruir desde sempre. O diabo, ele não é bonzinho. Ele tentou tirar Deus do trono. O diabo, ele colocou um sentimento no coração de Caim a ponto dele matar Abel. O diabo persuadiu Eva a ponto de se consumar o primeiro pecado no Éden. Então o diabo é um inimigo e o nosso arqui-inimigo, mas nós não vencemos o diabo com armas que são carnais. Nós iremos vencer este inimigo com as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Só que as estratégias do diabo, igreja, é sutil. Ele vai agindo na nossa mente de uma forma que a gente nem percebe. Parece que está tudo bem, mas ele vai nos estudando e ele vai lançando as suas setas. E eu preciso te lembrar que o diabo, ele é o pai da mentira.
Então, constantemente ele vai tentar nos enganar. Ele vai tentar manipular a situação para que a gente venha a ser enganado. Ele vai plantar mentira no coração de alguém a fim de que nós venhamos a ter raiva dessa pessoa, não entendendo que não é a pessoa, mas é aquilo que está agindo por detrás dessa pessoa. Satanás, o próprio Jesus disse que ele mente desde sempre, que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. João 8,44 vai dizer isso. Então, Satanás, ele começa a lançar setas na nossa mente a fim de nos enganar. Porque uma vez enganados, as nossas atitudes serão ruins. Tudo começa aqui. Por isso que a Bíblia é um livro extraordinário. Não são só palavras, mas é a palavra de Deus para a glória do Pai. Aleluia. E ele, por ser falso, por ser mentiroso, ele tenta reproduzir o seu próprio caráter por meio das pessoas e das situações. Por exemplo, ele começa a dizer coisas sobre você na sua mente. Aí você começa a acreditar. O diabo, de uma forma sutil, através de um simples pensamento, começa a dizer que você nunca vai mudar. Aí você começa a olhar as coisas segundo aquilo que a sua mente está dizendo. Não vai ter solução, eu nunca vou mudar. E você desiste dessa mudança. O diabo, ele lança coisas na sua mente dizendo assim: olha, para de orar por tal situação, porque do jeito que você vive não vai ter resultado algum. Ou seja, além dele mentir, ele ainda acusa. Porque este é o papel e é o caráter do nosso inimigo, Satanás. E tudo isso começa na nossa mente. Ou ele começa também a lançar pensamentos a respeito de algo ou alguém, a fim de que essas mentiras começam a crescer na nossa mente, porque é um bombardeio. Quem já assistiu aqueles filmes de Primeira Guerra Mundial ou de Segunda Guerra Mundial? Pode levantar a mão. Que aí você vê aquele aviãozão assim passando e jogando um monte de bomba, assim vai explodindo tudo. É um exemplo. Mas espiritualmente falando, para a gente entender, é isso que o diabo faz. Ele vai trazendo pensamentos importunos, pensamentos que você acha que não tem nada a ver, e daqui a pouco você vai sendo contagiado com esses pensamentos a respeito seu ou de alguém. Aí você começa a desacreditar das pessoas, você começa a suspeitar das pessoas, você começa a questionar as pessoas quando você não cria um sentimento de medo dentro do seu coração. Tudo isso são táticas que Satanás, o nosso inimigo, ele vai trazendo contra a nossa vida por intermédio dos pensamentos. E outra coisa, Satanás, ele não tem pressa de nos destruir, porque a maior estratégia é aquela que leva tempo, porque ela é bem elaborada. Então assim, eu não estou falando isso para ninguém ficar com medo não, tá bom, gente? Vocês não estão com medo não, né? Vocês estão com medo, gente? Amém, viu? Glória a Deus. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, não é verdade? Mas Satanás, ele vai nos estudando. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe dos seus segredos. Tudo o que você faz, ele sabe. Ele não sabe o que você vai fazer e ele não tem poder de entrar na sua mente, porque ele não é onisciente. Essa característica é somente de Deus. Mas Satanás, ele sabe dos nossos medos, das nossas fraquezas, das nossas dores. Mesmo não estando dentro do nosso coração, ele nos estuda, e tudo isso ele vai tomando para si como uma ferramenta para usar contra a gente mesmo. Ou seja, nós acabamos nos tornando a própria ferramenta de guerra da mão de Satanás contra nós. Entende isso? Por isso que pensar biblicamente, ter a mente de Cristo, aprender da palavra de Deus, se encher de Deus, vir num culto como esse, mesmo estando frio com poucas pessoas, são ferramentas e são armas espirituais que o Senhor dá na nossa mão para a gente poder destruir toda a fortaleza em nome de Jesus. Então, Satanás, por intermédio daquilo que nós vivemos, ele vai criando fortalezas na nossa mente.
Ele vai criando estratégia para nos manter escravos, para nos manter cativos daquilo que nós pensamos. Ou seja, Ele, a partir daquilo que nós pensamos, Ele vai nos fazendo pessoas cativas. Muitas vezes nós nos tornamos cativos em coisas simples. Nós nos tornamos cativos da mentira, nós nos tornamos cativos do orgulho, nós nos tornamos prisioneiros da falta de perdão, nós nos tornamos prisioneiros da inferioridade, do vitimismo, é sempre o que fazem comigo. E todos esses sentimentos vêm com um pequeno pensamento que é implantado na nossa mente pelas setas que o nosso inimigo vai lançando. E nós vamos nos tornando cada vez mais presos em tristezas passadas, no passado. Nós vamos nos tornando presos no sentimento chamado depressão, em algo que eu sempre falo. Nós iremos sentir tristeza, sim, é fato, e isso tem que acontecer com a gente. Isso prova que nós somos humanos. Mas nós devemos reagir e não permitir que alguns sentimentos fiquem na gente mais tempo do que deveria. Porque através disso, Satanás ele vai usando tudo para nos adoecer, para nos aprisionar. E nós acabamos nos tornando escravos daquilo que nós muitas vezes pensamos. E eu vou dar um exemplo prático. Se eu ficar pensando naquilo de ruim que o Leandro fez para mim, embora ele não faz, que ele é um amor de pessoa. Eu te amo, viu, Leandro? Eu acho que você é a melhor pessoa do mundo, sabia? Não, é verdade, acho que eu não conheço ninguém que nem você. É sério. Mas vamos voltar para a mensagem. Chega de declaração de amor. Mas é verdade, viu, gente? Voltando para cá, vamos lá. Se eu ficar pensando naquilo que o Leandro fez de ruim para mim, se eu ficar martelando a minha cabeça naquilo que ele fez de ruim para mim, automaticamente o meu coração vai se inflamar. E qual vai ser o resultado? Eu não vou tratar ele bem, eu vou pagar com a mesma moeda. Ah, miserável, você fez isso? Não toma. É normal. Por quê? Porque se eu for ficar pensando naquilo que é ruim, a minha atitude vai ser ruim. Agora, eu posso escolher ficar somatizando pensamentos ruins e reproduzir uma atitude pior do que eu estou pensando, ou não. E dessa forma, Satanás ele vai nos trazendo em nossa mente coisas, muitas vezes do passado. E isso vai gerando uma bola de neve. E quando eu penso naquilo que doeu, eu começo a gostar do que eu estou pensando, porque até mesmo o ruim me faz bem, entende? Muitas vezes nós somos aprisionados, somos cativos de pensamentos, porque nós não sabemos discernir a hora que esse pensamento tem que sair. Quando a nossa mentalidade é uma mentalidade de Cristo, nós não deixamos pensamentos e sentimentos além do que eles devem estar na nossa vida. Amém, igreja? Porque pensa comigo, se eu não conseguir expulsar, se eu não ter força, se eu não ter autoridade para repreender um pensamento que vai ser um pensamento destrutivo, que vai adoecer meu coração, que vai adoecer meu casamento, que vai adoecer minhas relações, se eu não tiver essa autoridade para repreender e expulsar esses sentimentos e esses pensamentos que ficam na minha mente, é um sinal que o grau de cativeiro que eu estou é muito grande, que eu preciso de um libertador. Todos nós precisamos ser libertos. Existem áreas vulneráveis na nossa vida, e todos os dias nós precisamos ser resgatados. Todos os dias nós precisamos sair em liberdade, e essa é a proposta do Evangelho. Porque se Satanás é o enganador, se Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus ele veio para ser a própria verdade, porque ele diz, eu sou a verdade. E ele também diz que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Agora, se nós não estamos vivendo a abundância da vida que Jesus prometeu para nós, significa que nós precisamos ser libertos. E João vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A arma que o Senhor quer nos ensinar a usar nessa noite, a fim de nós destruirmos as fortalezas, é a palavra de Deus. Se a minha mente está cheia da palavra de Deus, eu não
vou ter espaço para outras coisas que vão adoecer o meu coração. Por isso nós precisamos cantar a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, ler a palavra em voz alta na nossa casa. Nós precisamos proclamar a palavra. Sabe por quê? A única coisa que o diabo teme, a não ser o nome de Jesus, é a palavra de Deus, porque é poderosa para destruir qualquer fortaleza. Então, nós precisamos manusear a palavra de Deus. Aleluia! E ele está dizendo aqui, onde nós lemos, no capítulo 10, versículo 4 de 2 Coríntios. Paulo, ele vai dizer a respeito desta arma que é poderosa para destruir todas as fortalezas. Então, se está dizendo que pode destruir, é porque em algum momento nós acabamos sendo cativos dessas prisões. Mas o Senhor tem liberdade para nós nessa noite. Satanás, ele quer construir na nossa mente, igreja, fortalezas e prisões para nos enganar e nos impedir de sermos em Deus quem Deus quer que nós sejamos. Satanás muitas vezes ele vem com aquela avalanche de pensamentos onde tira a nossa paz, o nosso coração até dispara. E eu não estou falando sobre preocupação. Preocupação é uma outra situação. Eu estou falando de pensamentos que são tóxicos e destrutivos para as nossas relações. E muitas vezes esses pensamentos são tão tóxicos que nos impedem até mesmo de termos uma conexão saudável com Deus. Por isso que o campo da batalha é a mente, e o Senhor está dizendo: eu preciso libertar você deste cativeiro, porque a sua mente continua aprisionada. Quando nós pensamos de uma maneira errada, nós reproduzimos esta ação. Mas o Senhor quer nos libertar de pensamentos de engano, de mentiras. O Senhor quer nos libertar de situações que nos aprisionaram lá atrás, para a gente viver essa liberdade agora em nome de Jesus. E eu converso com muitas pessoas, conheço muitas pessoas, e o Senhor me fez lembrar de uma situação muito prática. E eu quero usar essa situação que aconteceu e usar como exemplo para a gente perceber como às vezes nós estamos em prisão, estamos com a nossa mente em fortaleza e não percebemos. É como se um casal não estivesse bem e eles só sabem brigar. Eles brigam o tempo todo, eles são irritados um com o outro, eles são amargurados e eles vivem num ressentimento terrível. E automaticamente isso que eles vivem dentro de casa acaba afetando e influenciando os filhos que moram neste mesmo lugar. Então, com o tempo, esse lar que está tóxico, porque é um lar de intriga, é um lar onde o casal só briga, só xinga, só maltrata, e isso acaba afetando os filhos, que mais adiante vai reproduzir esse comportamento na escola. Aí chega na escola, ou a criança ela se oprime e não quer conversar com ninguém, ou essa criança acaba tendo um comportamento violento e começa a bater em todo mundo e não respeita ninguém. E aí é como se a diretoria da escola percebesse que existe algo errado com a criança e vai na raiz do problema e descobre que essas crianças estão reproduzindo algo que está acontecendo dentro de casa. Só que eles são crentes, gente. Todo mundo vai para a igreja. Esse casal vai para a igreja há mais de 10 anos. Se batizaram, vêm nos cultos. É só um exemplo, tá bom, gente? Mas isso é uma história real, porque acontece em muitos lugares. Vem para a igreja, canta, só que dentro de casa só Jesus na causa. Eles não se toleram, não se suportam, só brigam. As crianças estão tendo outro tipo de comportamento. A escola já acionou o conselho tutelar para tentar minimizar os danos que um lar tóxico em prisão está trazendo para a vida dessas crianças. Só que essa família é cristã. Há 10 anos vão para a igreja e não se converteram verdadeiramente. A vida continua igual ou pior do que antes de ir para a igreja. Então, além dessa família ser cristã e essa ser o quadro da família,
A esposa, ela ainda é mandona, ela quer dominar o dinheiro e ainda diz que ela vai trabalhar porque ela quer ter o dinheiro só para ela. Assim, o dinheiro do marido é para casa, mas o dinheiro que ela vai ganhar é só dela. E ela é brava, ela quer tomar todas as decisões e não deixa o marido dela falar, coitado. E o marido dela está tão, sabe, de saco cheio dessa situação, que ele acaba falando, faz o que você quiser. Tipo, sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele não está nem mais aí, porque para ele tanto faz, tanto fez. Para ele não liga mais. Só que eles vão para a igreja. E eu quero convidar você a abrir comigo o que diz Romanos 12:2, para a gente entender esse exemplo que parece tosco, mas é um exemplo real que acontece com muitas pessoas, porque as suas mentes ainda estão em fortaleza. Romanos 12, o versículo de número 2. A Bíblia diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eles não experimentaram essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a mentalidade não foi renovada em Cristo. Então a mentalidade continua sendo uma mentalidade de prisão. É como se ela não conseguisse controlar as suas ações, porque as suas ações é um reflexo daquilo que ela pensa. Então se ela pensa que quem domina a casa é ela vai agir dessa forma. Se ela pensa que não quer perdoar e que não suporta o marido, então ela vai agir dessa forma. E o marido não está nem aí, porque a mente dele também não foi renovada. Para ele tanto faz. E algo que me fez pensar, e eu tenho orado muito a Deus em relação às famílias da igreja, é que nós não venhamos a cair neste erro de muitas pessoas. Porque muitas pessoas não experimentaram qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a sua mente não passou por uma transformação. Mas espera aí, não é só isso não. Existe uma causa pela qual a mente dessa moça está aprisionada. E isso começou lá atrás, quando ela veio de um lar destruído, onde o pai dela batia, maltratava a mãe, onde os seus irmãos muitas vezes passavam fome, passavam necessidade. E ela cresceu num lar tóxico como esse também, e foi crescendo, constituiu a sua família, e aquilo que ela recebeu na sua infância, ela acabou reproduzindo na sua casa também. Só que a família que ela cresceu não era uma família cristã. Quando ela se casou, ela recebeu a Cristo como seu Salvador, mas essa mudança de mente não aconteceu. Por quê? Porque ela foi amoldada por um sistema familiar, e por ela ter crescido num ambiente assim, a mente dela ficou amortecida para essa renovação vinda pelo Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Em nome de Jesus, está difícil. Então ela reproduziu aquilo que ela recebeu. Ela era mandona porque ela viu o pai dela mandar. Ela era egoísta, falando que o dinheiro do marido era da casa, mas o dela seria só dela, porque ela passou um período da sua infância passando necessidade. Tudo isso o diabo viu. E o diabo foi causando na mente dela um bloqueio, e foi criando uma fortaleza a partir daquilo que ela veio vivendo ao longo dos anos. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes nós reproduzimos práticas que nós recebemos lá na infância, porque a nossa mente ainda não foi renovada pela palavra de Deus. O texto está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não façam o que todo mundo está fazendo. Pelo contrário, sejam transformados pela renovação da sua mente. Como nós recebemos essa renovação de mente? É pela palavra de Deus. Só que existe uma diferença em você ouvir a palavra e você aplicar a palavra na sua vida, porque muitos são ouvintes, mas não são praticantes. Então a mente continua
continua em prisão. Por isso que você vive anos a mesma vida e você não consegue de maneira alguma mudar esse ciclo. Mas quando nós ouvimos e aplicamos na nossa vida, acontece algo chamado metanoia, que é a transformação de mente. Muitas vezes nós somos e reproduzimos aquilo que aconteceu no nosso passado. E nós não quebramos isso, porque é difícil quando nós nos posicionamos em favor de algo que vai nos trazer benefício. Porque o diabo, ele é que nem aquele cachorro no osso, sabe? O cachorro, quando está roendo o osso, ele não deixa nem a gente chegar perto, né? O cachorro, quando a gente vai pegar, o cachorro morde. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele não quer deixar a gente subir de um nível espiritual, ter experiências com Deus. Ele quer continuar nos aprisionando nas mesmas coisas. Abra comigo lá, 2 Coríntios 10, o verso 5. Nós lemos no verso de número 4 que existe armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A primeira arma que eu quero liberar sobre nós, eu estou muito feliz porque vocês estão aqui e estão recebendo essa palavra. A primeira arma que nós aprendemos e que está sendo liberada sobre a nossa vida é a própria palavra de Deus. Então eu vou lançar um desafio para todo mundo que está aqui. Um desafio. Essa semana, de hoje até a próxima terça, em qualquer momento do dia, a gente vai pegar a Bíblia assim e a gente vai ler em voz alta dentro da nossa casa. A gente vai fazer isso porque nós estaremos liberando a palavra de Deus. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, mais a nossa mente vai associar aquilo que nós estamos falando. E nisso tem o trabalhar do Espírito Santo que vai confirmando aquilo que nós estamos liberando com a nossa boca. Só que muitas vezes nós falamos o que não devemos e aquilo que nós falamos é fruto do que estamos pensando. Então vamos mudar isso. Vamos liberar a palavra de Deus, nem que seja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. E vamos começar a lutar espiritualmente com as armas de Deus, liberando a palavra sobre a nossa casa. Aleluia! A gente precisa entender que toda arma é feita para ser usada. E se bem manuseada a arma, certamente nós teremos a vitória. O versículo 5 vai nos dizer desta forma, de 2 Coríntios 10, 5. Aleluia! Só relembrando, o final do versículo 4 está dizendo que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? As armas que nós usaremos, que não são armas naturais, não são armas humanas, são armas espirituais. E o versículo de número 5 continua: destruiremos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pela palavra nós destruiremos todo tipo de pensamento que é contra aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Pela palavra de Deus nós destruiremos todo e qualquer pensamento maligno que venha contra a nossa mente. Pela palavra de Deus nós iremos destruir as fortalezas que muitas vezes nos aprisionam na nossa mente. Aleluia! Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós iremos destruir através da palavra do Senhor. Pode orar aqui, gente, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, em João 8, 31 e 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Olha a chave aí, gente. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. E Ele está dizendo, ó, se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia! A verdade liberta qualquer aprisionado de qualquer cativeiro. A palavra de Deus
tem o poder de destruir toda e qualquer fortaleza que esteja nos deixando, muitas vezes há anos, tristes, depressivos, amargurados, sem perspectiva de vida. Não, quando nós liberamos a palavra de Deus, nós vemos o próprio Deus falando sobre quem Ele é, sobre as suas promessas, aleluia. Então a palavra declarada será a primeira arma para a nossa libertação, e nós não seremos mais cativos dos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Muitas pessoas não mudam, mesmo ouvindo a palavra, mas não tem essa ação de mudança, não consegue colocar a palavra em prática, porque justificam as suas dores naquilo que aconteceu no passado. Só que a Bíblia diz que em Cristo tudo novo se fez, as coisas passadas estão lá atrás. Então não existe esse tipo de argumento mais. A gente não pode mais dar essa justificativa, que a gente não vai conseguir ser o que Deus determina para a gente ser pelo que aconteceu lá atrás. Não. Que nessa noite nós venhamos ter a nossa mente renovada a partir daquilo que está sendo declarado pelas Escrituras. Se o nosso comportamento continua sendo um reflexo daquilo que aconteceu ou daquilo que nos fizeram, isso vai gerando pensamentos e ações na nossa vida, significa de fato que nós não temos a mente renovada na palavra de Deus. Mas se nós queremos ter êxito, viver essa libertação, viver um novo começo em Cristo, declare a palavra de Deus de hoje até a semana que vem, em nome de Jesus, dentro da sua casa. O campo da batalha da mente é algo que o Satanás, desde sempre, ele trabalha contra a nossa vida. Ele não pode nos tocar, se Deus assim não permitir. Mas ele luta. Lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem sobre Efésios 6:12? Que essas guerras são sobrenaturais, são celestiais.